querido irmão, graça e paz em seu coração. Aqui estamos para falar da terceira parte da lição do livro Evangelho, Conversão e Cura. Ontem nós paramos no texto de Provérbios que diz: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Precisamos sim, todos nós, rever esses textos evangélicos. O Evangelho é maciço de luz, garante-nos Emmanuel. Ele nos convoca a olhar mais para dentro de nós mesmos, a tirar a trave de nosso olho para ver o arqueiro que jaz no olho do nosso irmão. E dessa forma, observar-se. Se ao criticarmos as pessoas não estamos sendo movidos pela inveja do trabalho que realizam ou de alguma outra virtude que possuam e que nós ainda não conseguimos desenvolver em nós mesmos. O próprio Paulo diria mais tarde, falando sobre o amor, abre aspas, o amor não inveja, não se vangloria, nem se ensoberbece. Primeira carta aos Coríntios 13:4. Se buscarmos seguir a Jesus, temos o dever de educar todos os sentimentos dissidentes do amor que norteia o seu evangelho. Ananias também obedece e confia. Sabe que a soma de todas as tarefas constrói o edifício sublime do cristianismo entre os homens. O que levaria para as novas fileiras em que agora militaria aquele fariseu, Saulo, que perseguira cristãos e assistira friamente à morte do valoroso jovem Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Saulo levaria sua coragem e destemor, sua fidelidade, antes a serviço das leis judaicas intolerantes e intransigentes. Ofereceria seus conhecimentos das leis sagradas, que vestiria com seu verbo, hoje eloquente e nobre. Traria ao trabalho do Cristo também seu magnetismo pessoal, seus dons mediúnicos, tão bem utilizados em toda a sua missão. Sua intuição, seu raciocínio lúcido e rápido, sua ponderação e equilíbrio, sua dignidade e o respeito, que a ela todos devotavam. Também entregaria ao serviço cristão a disciplina, aprendida então aos pés do amigo Gamaliel. Como ele mesmo disse em Atos 22:3, Gamaliel era um fariseu, um doutor da lei venerado por todo o povo, um homem reto e digno que a muitos ensinara as leis mosaicas. Esses encontros de Damasco trazem-nos à reflexão lições de inextinguível beleza. Para a grande maioria dos cristãos estudiosos, a conversão de Paulo acontece exatamente aí, e ali se encerra. Na verdade, o encontro envolto em luzes na famosa estrada e a aproximação de Paulo da comunidade cristã a partir desse momento marcam tão somente o início de uma caminhada de dores e sacrifícios em busca da difícil conversão, que o levaria à cura definitiva. Logo curaria seu espírito obcecado por leis, deveres que não contemplam, ou melhor, não contemplavam o amor aos seres humanos em primeiro lugar. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Encontramos essa citação em Atos, capítulo 9, versículo 20. Como Madalena, Saulo não perde tempo e logo inicia o trabalho para o qual fora convocado. Os fariseus estavam atônitos. Abre aspas. Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia ainda mais os judeus, que habitavam ainda em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Encontramos também essa citação em Atos 9, 22. Os fariseus não entendiam aquela razão brusca de tamanha mudança. O jovem Saulo figurava entre as inteligências mais brilhantes a serviço do farisaísmo, que agora o perdia, segundo julgavam, para a doutrina daquele carpinteiro covarde que até perdoara seus algozes. Falavam dessa forma de Jesus. Então, abre aspas, os judeus deliberaram entre si matá-lo.
A partir daí, Saulo passa de perseguidor a perseguido. Não mais terá descanso. Eis o caminho difícil de nossa conversão. Abre aspas. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares e milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância ou mesmo na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Fecha aspas. A partir de então, Saulo viveria sob constante perseguição, trabalharia sob intensas ameaças. De sua história fariam parte também a solidão, a saudade da família, que lhe fecha as portas em momento de doença e abandono, porque abraçara a doutrina de Jesus. Também conheceria o vazio afetivo e a saudade de sua noiva Abigail, que ele vira morrer após definhar na dor pela perda da família, especialmente de seu irmão Estevão, apedrejado por amar o Cristo. Também, como o Cristo, não teria um espaço onde se reclinar a cabeça e o corpo cansado das longas viagens, que duravam anos. De sua rotina constariam calúnias, intrigas, incompreensões, sarcasmos e desconfianças, como registrara no livro de Atos 9:26. Os discursos que proferia em sua defesa frente aos poderosos da época formam a mais doce e sublime propagação do ideário cristão e do poder de Jesus, não só pela beleza do seu verbo elevado, mas, sobretudo, pela emoção que revestia suas palavras de coragem e fé. Com o Cristo, as perseguições se transformavam em poderosos veículos de nosso testemunho de luz e da fé, que o seu amor faz acender em nossos espíritos. Foi sob a liderança dos cristãos que fugiram da cruel perseguição em Jerusalém que a obra do Cristo se espalha para Chipre, Fenícia, Antioquia da Síria. A perseguição aos cristãos foi útil à divulgação do Evangelho, porque eles não desistiram do trabalho apostólico. Ao contrário, uniram-se e fortaleceram-se nele. Mais unidos e fortes, enfrentaram perseguições e muito oraram, fazendo jus às orientações e ao auxílio do alto. O auxílio sempre antecede a dor de um cristão. O socorro do alto não é proporcional à nossa dor. Na verdade, é muito maior. Atendendo aos objetivos de Jesus, o já apóstolo Paulo de Tarso inicia o trabalho, priorizando a conversão dos gentios. Para os judeus, gentios eram os estrangeiros, idólatras. E pelo amor de Paulo, estes recebem o conhecimento da existência de um Deus único. Esse Deus não era aquele Deus vingativo apresentado a Moisés antes de Jesus. Os gentios conhecem então um Deus misericordioso e justo, o Deus Pai, que Jesus nos apresentou. Logo em sua primeira viagem, que durou 2 anos, em que Paulo percorreu cerca de 2.400 quilômetros, ele é apedrejado em Listra, até quase a morte. E dessa forma que Paulo, registrando em sua memória espiritual as dores físicas e morais consequentes do apedrejamento, evitaria a repetição dessa atitude em seu futuro e pacificaria sua consciência culpada para bem iniciar sua missão. Impressionaram-no o caráter, a dignidade e a força de Estevão durante a tortura. Além disso, jamais desapareceu de sua mente o olhar piedoso do flagelado, que suplicava-lhe ao Pai em defesa do perseguidor. Abre aspas. Senhor, não lhe imputes esse pecado, fecha aspas. A vítima rogando pelo verdugo. Abre aspas. A coragem indomável de Estevão o levara a considerar
a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Fecha aspas. Sem Estevão não haveria Paulo. Ensina-nos Emmanuel em seu belíssimo livro romanceado Paulo e Estevão. Ai do mundo, não fosse os exemplos de coragem dos mártires. Ai de nós, não fosse os exemplos de fé dos convertidos. Homens simples como Estevão fizeram a divulgação das mensagens cristãs no mundo. Oferecem-se em holocausto à renovação dos homens, que a partir daí se faria lentamente pelo aprendizado de uma nova forma de convivência que Jesus nos apresentou. Convivência assentada no amor, no perdão, no respeito aos passos possíveis a cada um. Mas 2 grandes viagens faria Paulo, fundando igrejas, curando, ressuscitando, resolvendo questões pertinentes à conduta dos novos cristãos. Foi um grande defensor dos gentios contra os preconceitos e as imposições da cultura judaica. Se em Listra apedrejaram-lhe o corpo, em Atenas apedrejaram-lhe a alma, com as pedras do sarcasmo, da zombaria, que lhe atirariam os intelectuais ao rirem do seu discurso. Filósofos, epicúreos, estoicos questionaram a respeito de Paulo, abre aspas, que quer dizer este paroleiro, fecha aspas. Diziam. Encontramos essa citação em Atos, capítulo 17, versículo 18. Essa foi uma grande humilhação pública, uma dor inesquecível e necessária à educação de seu espírito na humildade. Um aviso contra o orgulho e a vaidade, tão fortes na maioria dos intelectuais. Prisioneiro em Roma por 2 anos, aproveita para redigir suas cartas, que ainda hoje orientam os cristãos de toda a terra. Nada consegue deter esse sublime convertido. Quando aderimos ao programa de Jesus, toda dor se converte em bênção, que espalhamos para o mundo em nossa volta. E assim, meus irmãos, que tenhamos uma ótima noite, uma abençoada noite, envolvidos pelo exemplo de Paulo, pelo amor do Cristo com todos nós. Obrigada pela oportunidade, agradecemos mais uma vez e que possamos estar juntos muito em breve. Sê conosco, Pai amantíssimo, hoje, agora e sempre, que assim seja.